Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dai-me gole da vontade divina na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade. Dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem com a divina vontade nessa ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Fiat. Então, volume 11, 126. 15 de junho de 1916. Divino querer, tudo é completo. As orações mais potentes sobre o coração de Jesus e que mais o enternecem é revestir-se de tudo aquilo que fez e sofreu ele mesmo. Continuando o meu habitual estado, meu sempre amado Jesus veio, me transformou toda nele e logo me disse: filha, lança-te em meu querer para fazer-me reparações completas. Meu amor sente a irresistível necessidade ante tantas ofensas das criaturas. Então ele precisa de reparações completas. Diante das tantas, muitas, hoje mais do que nunca, muitas ofensas de indiferença, né? De interpretações diferentes sobre Jesus, auto-engano, né? O analfabetismo funcional, que a pessoa não consegue guardar a palavra de Deus, né? Não consegue ler. Quando lê, não consegue entender. As pessoas não se interessam em conhecer a personalidade de Jesus. Acham que Jesus é aquilo que é vendido pelos padres. Às vezes, né, como aconteceu esse final de semana, o padre vendendo uma imagem de um Jesus palhaço que, né, que anda com você para qualquer lugar, né? Não falou nada assim que a gente peca e que a gente ofende o coração de Jesus, que Jesus fica amargurado pelos nossos pecados, nada. Não, ele falou assim que Jesus é sempre bom, sempre misericordioso, e então é sempre carinhoso, um Deus bom, carinhoso, feliz, né? Aí você pode estar passando por qualquer coisa, Jesus está lá. Vamos, filho, vamos, felicidade, alegria, vamos. Tá tudo bem, tá tudo bem. E a pessoa tá com maus pensamentos, a pessoa tá, né, presa nos seus mimimis, né? E aí Jesus, vamos, filho, vamos comigo. É um Jesus palhaço, né? Oferecendo um Jesus palhaço que quer alegrar aquela pessoa, né? Dizer para ela que não tem problema nenhum, que não tem nenhum problema. Vamos, filho, se perdoa, vamos. Não, não olha para isso não. Vamos aqui, fica comigo aqui. Olha aqui como eu sou bonito. Ai, vamos, olha aqui, eu vou te fazer uma mágica para você. Olha a mágica que o palhaço está fazendo. Nossa, era mais ou menos isso. A imagem que Jesus mostrou para mim do que o padre estava falando lá, né? Ai, Deus é um Deus que anda conosco, que sempre está ao nosso redor, né? E sempre buscando a nossa felicidade. Sempre... Aline, mas não é isso? Não é isso. Jesus não é assim, né? Jesus, ele quer o seu amor. Ele quer amar você e quer o seu amor, né? Ele não quer gracinha, né?
A alegria de Jesus é você rezar, é você fazer atos heróicos de sacrifício por Ele. É você se sacrificar pelo irmão, né? Você aceitar sofrer, né? As mortificações. É você deixar o sensitivo, né? Você fazer a vontade de Deus. E não você. Qualquer situação que você estiver vivendo, com ainda o jeito que estava o povo na igreja, conversando, batendo papo, parecia um comércio de peixe na igreja, tá louco? Uma feira livre, antes da missa começar. Então, assim, aí o padre vai e faz aquela homilia tão bonita para aquele povo que não merece. Em vez de dar uma exortação para aqueles crismandos mudarem de vida, terem consciência do compromisso que estão assumindo com Deus, nada, falou nada, só falou: Deus ama vocês, ó, vocês estão de parabéns. Estão de parabéns. Falaram, estão de parabéns. Vocês está tudo bem. Vocês estão recebendo Cristo, então vocês estão de parabéns. Gente, só porque a pessoa está ali recebendo Cristo, ela está de parabéns. Ah, não, Aline, mas estão de parabéns, porque tem gente que nem isso está fazendo. Ah, gente, quanto mais na igreja você está, mais graças você recebe. Quanto mais você está se adentrando aos sacramentos, mais benefício Deus está dando para você mudar de vida, para você ser diferente, para você e não ser aquela pessoa da feira livre dentro da igreja. É para você, né? O crismando deveria ser um maduro, uma pessoa madura, que vai confirmar sua fé em Deus com maturidade, estar ali em silêncio, agradecendo por aquele momento, feliz por estar ali, e diante de Jesus, mas com seriedade e maturidade, e não conversando numa feira livre dentro da igreja. Então, o padre deveria ter percebido a realidade e falado um pouco sobre algo que fizesse essas pessoas ter consciência, né, do compromisso que elas estão assumindo diante de Deus. Porque cada sacramento é um compromisso a mais que você está assumindo. Você está adquirindo mais graça, você está adquirindo mais remédio para a sua salvação. Você está assumindo mais responsabilidade perante a sua própria alma. E se você não cuida da sua alma, se você não se rende à ação da graça, se a graça não está fazendo, né, a sua vida virtuosa de silêncio, né, de ser capaz de fazer silêncio dentro da igreja, se você não está conseguindo, né, e continua nas misérias e continua no pecado, continua na falsidade com Deus, então você está devendo para Deus. Você é responsável. Quanto mais você recebe, mais você é obrigado a dar. Quanto mais se recebe, mais você é cobrado. Então é muito sério o que está acontecendo. E as pessoas não têm nenhuma... Ao contrário, o sacerdote não está sabendo explicar essa responsabilidade das pessoas. Ao contrário, ele está dizendo que essas pessoas estão de parabéns. Estão de parabéns. Quê? Então, assim, complicado. Então, vamos lá. Lança-te em meu querer para fazer-me reparações completas. Meu amor sente irresistível necessidade ante tantas ofensas às criaturas, de que ao menos haja uma que, interpondo-se entre eu e elas, me dê reparações completas. Amor por todas. E tira de mim a graça, né? Tira de mim as graças para todas. Isto podes fazer só no meu querer, onde me encontrarás a mim e a todas as criaturas. Oh, com que ânsia estou esperando que entre em meu querer, para poder encontrar em você as complacências e as reparações de todas. Pois só em meu querer encontrará todas as coisas em alto, porque eu sou o motor, ator e espectador de tudo. Então, o que ele quer dizer? O que ele está querendo dizer? Se você fica na divina vontade,
né, atenta a tudo que Deus está mostrando para você, das necessidades dele, né, diante das criaturas, as ofensas. Se você tem essa vida na divina vontade, prestando atenção na palavra de Deus, prestando atenção nos acontecimentos que Ele te mostra, né, porque tudo que aparece nos seus olhos, tudo que aparece à sua frente e tudo que vem nos seus sentimentos e pensamentos é Jesus, né, na vida na divina vontade. Então Ele está comunicando com você, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, em todo lugar, né? Na sua frente, com seus olhos, através dos seus sentidos, que você ouve, que você vê, que você, né, entende. Tudo é Ele. Tudo é Ele se comunicando. E o que Ele está comunicando? Ele está dizendo, Ele é o espectador de tudo. Ele está comunicando para você, né, o que está acontecendo. Então você vai receber os sentimentos de Jesus. Você vai receber as dores de Jesus, as alegrias de Jesus. É tudo de Jesus que você vai receber dentro de você, né? O motor, ele é o motor de tudo que está acontecendo. É ele que, né, que está fornecendo, bom dia, que está fornecendo para as criaturas as ocasiões de cruzes, né? É ele que está fornecendo as ocasiões para as pessoas, ele que está permitindo. Você tem que entender que Deus que governa esse mundo. É muito importante entender o que Jesus ele está na vida de todas as pessoas e tudo que elas vivem, não assim, né? Parece que é elas que estão escolhendo. Na verdade é Jesus que escolhe tudo para elas. Jesus escolhe tudo pra gente. E nós, a única liberdade que nós temos, né? Porque ele comprou a gente, entendeu? Você tem que entender, ele comprou a gente a um preço muito alto. A gente está preso no corpo místico de Cristo. Então, ele te dá a liberdade, de repente, de você sair. De você sair, de querer não, né? Ele te dá a liberdade de você escolher se você vai aproveitar do que ele está te dando, das oportunidades. Você vai só ter essa liberdade de escolher amar ou odiar. Ou também mornidão, né? Você pode escolher mornidão. Você aceita, mas murmurando. Aceita, né? Sem amar aquela cruz que Deus está mandando, aquela situação. Ele dá tudo para você. Dá tudo. Aí você fala assim, mas então eu vou ter ciúme de Jesus, porque para algumas pessoas ele só dá bens, né? E elas não merecem. E elas não merecem. E Jesus só tá facilitando a vida delas. Tem gente que tá numa boa, que eu acho que tá se dando bem. E aí você tá falando pra mim que é Jesus que tá sempre cuidando da minha vida e pra mim é só sofrimento, só mortificação, só aniquilação, só cruz. Sim, é isso mesmo. É Ele quem rege a sua vida. E Ele só dá cruz pra quem aguenta ela. Ele só dá cruz pra quem aguenta a cruz. E pessoas que aguentam cruz são pessoas que estão recebendo autoinvestimento. Autoinvestimento de Jesus. Se Jesus dá cruz para uma pessoa e dá muita cruz, é porque ela, aos olhos de Jesus, meu Deus, é tudo de bom. Entendeu? É uma pessoa que é forte e que Jesus dá mais força ainda para suportar mais ainda. Entendeu? Jesus trata os amigos dele, os eleitos dele, com cruz. É o presente que ele dá para as pessoas. Jesus é assim. Eu conheço Jesus. E ele é muito bom. Ele não falha comigo. Ele não me decepciona. Ele manda a cruz e dá os meios da gente suportá-la.
Ele dá a capacidade para a gente enfrentar. E não para de ter. Mas só que você pode ficar flutuando enquanto está sofrendo. Se você souber. Se você souber, né? Se jogar nos braços de Jesus e entender essa proposta dele, né? Ele está dando para nós, filhos da divina vontade, a graça de fazermos reparações completas. O que é ser um filho da divina vontade fazendo reparações completas? É entender tudo isso. É você ter o domínio do conhecimento sobre Jesus. É você começar a entender o livro do céu. Tá tudo aí escrito aí. Eu trabalho nas almas assim, eu faço isso, eu faço aquilo, é eu que rodeio elas, eu cerco elas. Ele cerca todo mundo. Mas até aquele traficante que está vendendo droga na esquina, né? E que até mata as pessoas. Sim, ele está cercando todo mundo. Até aquele corrupto lá do Palácio do Planalto lá, aquele que está roubando, que está, né, fazendo lavagem de dinheiro. Então Deus está cercando ele, está permitindo que ele roube, está permitindo que ele... Não, Jesus não está dando para ele essas coisas. Essas coisas ele procura, né? As coisas, o ato que a pessoa faz de pecado, é ela que está fazendo, não tem nada a ver com Jesus. Ele cerca a pessoa com a graça, com sofrimentos. Mas aí se a pessoa tem sofrimentos para fazer o crime dela, para cometer o crime dela, ela mesmo assim pula os sofrimentos e vai fazer o crime e vai cometer isso aí. Entendeu? Não falta para ela os remédios que ela precisa. Às vezes um político desse, ele é duas caras. Ele está recebendo, né, os meios para a salvação da alma dele, mas ele não aproveita. Ele às vezes até tem uma família, tem até uma religião, ele é lá um pastor evangélico, da bancada evangélica, e mesmo assim faz parte da rachadinha. Fica parte, é assim que acontece. Mas os meios para ele, né, da verdade, a palavra de Deus, pregações importantes que onde ele está participando, instrumentos para falar nele, Deus quer corrigir você, né, mandar um pastor místico lá que tem algum dom de ouvir, ele manda, essa pessoa ouve a voz de Deus para cuspir nela. Na hora que vai fazer os seus atos de corrupção, ela pega e pede licença para Jesus. Licença, Jesus, deixa eu trabalhar, deixa eu fazer meus pecadinhos aqui. Sempre foi assim, o ser humano é desse jeito. Jesus cerca do mesmo jeito. Mas então Jesus não é forte, né? Opa! Ele só consegue tocar aquele que tem correspondência. Aquele que corresponde. Aquele que não corresponde está desperdiçando o investimento de Jesus. Aí Jesus se retira, ele fala, eu me retiro dessa alma. Quando ela, né, começa a brincar comigo, eu me retiro. Né? E aí se ele retira, a pessoa percebe que ela não está mais tendo, né, aquele né, cerco de Jesus em torno dela. Quando ela está muito mesmo envolvida no pecado, ela percebe. Aí de repente ela volta, faz uma confissão pro pastor dela, pro padre, e admite que está passando dos limites, porque sentiu que é uma privação, né? Sentiu a falta de paz, né? Começou a ter pesadelos, e aí de repente voltou falando, perdão, Senhor, eu não quero isso para minha vida, mas eu não estou conseguindo sair dessa maracutaia toda da política, né? E aí começa a fazer uns atos de caridade aqui, uns atos de caridade ali, né? Blá, blá, blá. Então, assim, é muito complexo, né? Explicar para vocês, né? O universo que tem dentro das pessoas, né? O universo podre que tem dentro das pessoas, né? É muito complicado. Como que elas reagem ao cerco de amor, de misericórdia, de justiça, né, de tudo que Jesus oferece, mas ele não deixa de oferecer. E são potentes,
tá? São potentes. Ele fala, é forte o investimento dele, mas ele não pode violentar. Por mais que seja forte, é forte para a pessoa, né, que corresponde. Mas para que a pessoa que pisa em cima de Jesus, para a pessoa que ouve o demônio, ele é, meu Deus, a presença, né, a vontade humana unida com a vontade demoníaca, ela é justamente um ser que vai fazer de Jesus esse palhaço, que vai ser essa pessoa que vai caçoar de Jesus, que vai zombar de Jesus, que vai escarnecer de Jesus, que vai fazer questão de magoar Jesus, que vai ter horas que vai falar, tô nem aí, eu vou pecar mesmo. Sabe, tem aquele pensamento assim, todo mundo rouba, todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Jesus não resolve a vida, Jesus não manda lá um raio na cabeça do outro. Então o outro tá lá, feliz da vida, passeando em Paris, acabou de comprar um jatinho, comprou um carrinho lá e tá curtindo a vida, foi viajar. Olha as fotos dele, olha as fotos que ele tirou na viagem que ele fez lá na Austrália. Olha só, e eu sou aqui só porque eu tenho uma espiritualidade, eu vou ficar aqui chorando, né, sem pegar o dinheiro também. Eu vou pegar esse dinheiro sim, eu não tenho problema não. Na hora é assim que eles começam a pensar. Ah, eu vou doar para a igreja. E Jesus vai ficar feliz com isso, ele vai ganhar também. Tipo assim, Jesus vai ser o meu sócio. Ele vai ganhar esse pastor político aí, entendeu? Esse corrupto. Você tá entendendo mais ou menos como que é a alma? A alma pecadora com o Satanás. E aí e namora os dois lados. Jesus fala que quer namorar os dois lados, quer ficar entre um e outro. Mas Jesus não tem nada a ver com essa pessoa. Ela vive um auto-engano, né? Então é muito importante entender, né? Muito importante entender. Então ele fala aqui. Então ele quer que as almas, vamos lá, reparem completamente o coração dele. Com que ânsia estou esperando que entre em meu querer para poder encontrar em você as complacências, as reparações de todas, pois só em meu querer encontrará todas as coisas em ato. Ah lá, em ato, todas as coisas em ato. Olha que interessante isso também, né? Em ato. Então, só na minha vontade que você vai encontrar todas as coisas acontecendo. Então, você pode, nesse exato momento, em ato, fazer a reparação completa. Pedir perdão em nome de todos por qualquer pecado. Por qualquer pecado que passa na sua cabeça. E as reparações que o Filho da Divina Vontade dá é justamente penetrar nesses segredos escondidos das almas, na forma como elas, né, ter o domínio de conhecimento, de compreensão que eu, né, sempre tenho aqui falando para vocês, porque é Jesus dentro da minha alma me dando essa visão além do alcance, né, do que ele está vendo, do que ele está enxergando. É ele que me dá essa sabedoria, esse conhecimento. Ele que é o motor, ele que é o ator e o espectador. Então ele me mostra o que ele faz em direção às almas. Eu fico muito atenta a isso, né? E ele quer outros filhos da divina vontade assim. E ele vê que vocês são muito desligadas, né? E que assim, da parte do relacionamento com ele vê que vocês são muito desligadas, muito desligadas da pessoa dele e do conteúdo que vocês estudam, né? O livro do céu, não, assim, não está conseguindo penetrar. Vocês não estão conseguindo penetrar nas verdades, em direção à satisfação dele, né? De ficar olhando em direção a ele. Vocês ficam muito pegando as verdades em direção a vocês. Em direção a vocês. Jesus vê isso e ele vê que vocês não aprofundam. Porque sempre é em direção o que ele está fazendo por nós. Olha o que nós estamos recebendo. Olha as graças que nós... Ele não quer isso. Ele quer que você seja reparador. Ele não quer que você fique pensando em você e nas graças que você está recebendo e nas luzes, né, que você está entendendo
ficar só recebendo, você está só recebendo, não está doando. E ele precisa de almas que doam. E doar para Jesus a reparação que ele quer é você penetrar mais no coração de Jesus, ficar mais dentro desse coração, conhecendo todas as dores do coração de Jesus. E são as coisas mais doloridas mesmo, que é o que eu falei no congresso, que ele reclamou no congresso. Né, que vocês pegam o conteúdo lá do Azarias, pegaram o conteúdo do Azarias, e a parte que falava de demônio, vocês pularam. A parte que falava de sofrimento, de dor, de pecado, vocês pularam. E ficaram só na parte, sabe, luz, luz, luz. Nada a ver. A luz verdadeira é a reparação que vocês têm que dar para Jesus. É a reparação completa. E como que você vai reparar Jesus completamente? Né? Em ato, pegando esses atos que ele faz com as pessoas. O motor, o ator, espectador de todos. Então, você tem que penetrar no coração dele. Tentar conhecer, né? Conhecer plenamente mesmo essa interação, né? Que ele está fazendo. Então é isso. Penetrar nessa interação dele com o que ele faz. Ele tá, né? Como que eu posso dizer? Meu Deus, me ajuda. Ele tá ali, incansavelmente. Pensa em Jesus. Imagina ele, cansado. Imagina ele cansado. Imagina ele trabalhando. Um operário, trabalhando muito. Cercando alma por alma. Sem parar. Imagina Jesus sendo a cabeça, tendo membros doentes no corpo místico dele. E ele tendo que colocar em algumas partes do seu corpo, por dentro e por fora, nos órgãos, né, onde tem câncer, onde tem aquela alma câncer, aquele tumor, ou aquela alma que está inflamada, né, inflamada de amor pelos ídolos, e que ele está tentando tirar os ídolos dela, da cruz de desapontamento, para ela não gostar mais daquilo, para ela, né, ver que a droga não presta para nada, ver que o álcool não presta para nada, só prejudica ela, né? Então você fica vendo lá Jesus cansado, todo dia investindo alto, né? Buscando, mandando seus anjos, investindo, dando ordens o tempo todo. Vai lá naquela pessoa, vai naquela, vai na outra, vai. Manda esse remédio aqui, manda essa cruz aqui, vai pro outro, manda essa outra cruz. Imagina, e você não tá nem aí com o que Deus está fazendo. Você não tá mergulhando nos conteúdos da divina vontade que você está estudando. Jesus está passando batido para a sua vida. Você só está preocupado se na sua vida você está conseguindo fazer os atos, né? Não sei o que você está pensando. O que você está pensando? Você está com Jesus ou Jesus que está com você? Ou é Jesus que tem que correr atrás de você? Ou você que está correndo atrás de Jesus? Porque aqui para viver na divina vontade é você que corre atrás de Jesus. E é assim que eu vivo. Por isso que eu recebo tanta informação. Por isso que eu tenho tanta sabedoria. Por isso que eu tenho tanto domínio das coisas. Porque a minha cabeça é a mesma de Jesus. Eu consigo ter os mesmos pensamentos, sentimentos de verdade, né? Eu fico rodeando Jesus. Fico andando com ele para todo lado. Fico atrás dele, correndo atrás dele, aonde ele está, o que ele está sentindo, o que ele está pensando, o que ele está chorando, o que ele está, né? É com ele que eu passo o tempo. E você? Você fica pensando no quê? Ah, eu quero luzes. Ah, eu quero luzes, eu quero luzes. Eu quero entender isso. Mas como você vai entender? O único que pode te fazer entender as coisas é Jesus. Como que você vai fazer isso se você não anda com ele? Você, né, não está prestando atenção no que ele está sofrendo. A gente ama e aumenta o nosso amor. E quanto mais a gente ama a Deus, quanto mais aumenta o nosso amor pelas almas e por Jesus, pelo trabalho de Jesus nas almas, e a gente trabalha junto com ele, e vendo o que as almas estão fazendo, né, o que elas dão de resultado, o que elas dão de resposta,
ao que Jesus faz, observando isso, né, prestando atenção aonde você puder ver, aonde você puder, né, estar para poder ver essa correspondência das pessoas. Aí você pede para Jesus: Senhor, me mostra como que está sendo a correspondência das pessoas. Ele mostra, gente, de graça. Você sente as sensações, né? Ele fala assim, ó: eu consigo trabalhar nas almas de 3 formas: ou pela dor, ou pelo amor, ou pelas verdades. São 3 formas que ele consegue trabalhar. Ou pela dor, quando você está sofrendo, sentindo os estados de ânimo dolorosos, né, mortificantes que ele manda para você. Então ele está comunicando a frieza, comunicando aniquilação, mortificações, como que ele fala, mais distrações, repugnâncias, amargura, angústia, dúvida, desconfiança, é dor, né? São todas as dores dele. Ele comunica para você na sua alma. E aí você tem que consolar Jesus nessas horas, né? Ele fala: me consola quando eu mandar para você isso. Ou então pelo amor. Pelo amor, é assim, te dando ocasião para você amar, né? Para você se doar mais, para você sentir mais amor por ele, né? É ocasião de doação, né? Ele te manda uma vontade de você fazer alguma coisa pelas almas, pelas pessoas, né? Ele te dá uma sensação e uma carência também, né? E uma vontade de amar, uma vontade de... Não sei explicar, o amor é complicado. O amor tem a ver com doação, tem a ver com sacrifício de amor, né? Sacrificar-se por amor é desapegar das coisas. Ai, meu Deus, aí tem que pesquisar mais, porque amor é mais delicado. E as verdades. As verdades é o que eu mais trabalho, é o que eu mais... Eu prefiro até mais as verdades do que a dor e o amor. Porque dor e amor, a gente fica com muitos sentimentos. E os sentimentos, eles deixam você meio paralisada, né? Deixa a sua cabeça lenta. E aí você não amplia para conhecer mais de Deus. Então eu prefiro, eu busco muito mais essa forma de trabalho de Jesus através das verdades, né? Que é muito melhor. Parei um pouquinho porque tava muito subindo o morro aqui. Ai, que hoje tô fazendo caminhada no parque. Maravilhoso. Glória a Deus. Aí aqui, vamos lá. Lança-te em meu querer para fazer-me reparações completas. Então, as reparações completas é você tomar posse do conhecimento da ação de Jesus, a resposta das criaturas, né? Ficar mais atento a Jesus e você ficar falando com ele, fazendo companhia para ele. Falando para ele: Senhor, eu te peço perdão em nome dessas almas que não estão conseguindo. Aí sentir a dor, sentir a mesma dor que ele. Às vezes nem precisa falar muita coisa. Dificilmente eu falo com Jesus essas coisas. Perdão, Senhor, não sei o que lá. Não, eu fico dando atenção. Porque reparação é falar disso, né? E o jeito que Jesus me ensinou a reparar ele é falar. É falar. É gravar áudio, explicar para as pessoas o que ele está passando. É fazer a meditação aqui, né? O jeito mais perfeito de reparar Jesus é você penetrar né, nos sentimentos dele, nas verdades dele e falar para as pessoas isso. O jeito de reparar é conseguir o máximo de espectadores humanos possíveis, que vão sentir a dor. Que enquanto você está narrando o que Jesus está sofrendo, o que Jesus está fazendo, as almas estão sentindo. Jesus mostra para mim as almas se enternecendo dentro delas com as minhas palavras. Então ele falou assim, as reparações completas é justamente você falar disso, você sentir essa dor, você, né, ficar ocupada com isso, pensando nisso o dia inteiro, ficar, aí as suas intenções, na verdade, ficam em volta, né, ficam caminhando em volta
dessa dimensão, você fica o tempo todo preocupado com Jesus, né? É preocupado com Jesus, com o que ele está sofrendo. E aí você fica ocupada com ele. A sua vida fica totalmente assim. Ele é o centro da sua atenção, né? Ele acaba sendo o centro da sua atenção. E as outras coisas não são tão importantes. Tudo as outras coisas fica no botão automático. Ah, o seu marido, coitado, né? Ele tá reclamando lá. Você ouve. Você ouve o que ele tá falando, né? O marido não para de reclamar mesmo, depois de ter resolvido o problema financeiro dele, ele não para de reclamar. Aí você ouve. E aí dentro de você vem aquela coisa, coitado. Senhor, tem misericórdia desse menino, desse homem, né? Ele não sabe o que é sofrer. Só o Senhor que sabe o que é sofrer. Que coisa, né? Eu queria tanto, Senhor, faz ele, né, penetrar nos seus conhecimentos. Eu tenho mais que fazer, meu marido. Tenho mais que fazer. O sofrimento de Jesus é muito mais sério do que o seu. Isso aí não é nada perto do que Deus, né, do que Deus está mostrando para mim. Né? Você tem que pegar e pensar assim. Isso não é nada, mas que coisa. Por que os homens são tão mimimi, né? Jesus que realmente sofre, Jesus é que realmente tá sofrendo mesmo, é para ele que eu tenho que olhar e não ficar olhando para você. Mas Aline, e por que Jesus então permite que o marido da gente venha reclamar com a gente? Pois é. Não é Jesus, ele não é Jesus vindo chorar também? Pois é. É isso aí, né? Jesus quer saber como que você vai fazer. Como você vai... Nossa, é muito engraçado. Eu falo para Jesus, o Senhor é muito engraçado. O Senhor tá aqui sofrendo dentro de mim. Aí o Senhor quer rodear eu, né, de sofrimentos. Rodear eu de lamúrias, das suas lamúrias e as lamúrias do meu marido. Eu tenho que viver com as duas, né? E consolar o Senhor e consolar meu esposo. Consolar o Senhor e consolar meu esposo. Falar do Senhor, falar com o Senhor e falar com meu esposo. Mas só que com meu esposo, eu reparo Jesus também, porque daí eu falo para ele, eu falo justamente isso para ele. Eu falo para ele assim: Jesus está fazendo tudo o que precisa para fazer, tá tudo certo, você não tem que reclamar. Então, eu estou reparando, né? De uma certa forma, são reparações, são atos reparatórios, porque eu falo com meu marido: Deus é fiel, Deus não falha. Se está acontecendo, é vontade de Deus, né? Aceita o que está acontecendo. Isso é reparação. É tipo Jesus, que como eu não falo muito, às vezes, toda hora, não fico falando toda hora, né? Então Jesus faz eu falar com pessoas. E esse falar com meu esposo, falar com qualquer pessoa, consolar as pessoas, né? Falando a verdade para elas, é uma reparação também. É um ato da divina vontade também, que Jesus acaba puxando de mim em direção ao próximo, que também representa ele. De uma certa forma, representa ele. Mas diante do próximo, eu sei que aquela pessoa é uma alma que precisa, né, aprender a amar Jesus. Eu sei que aquela alma precisa aprender a sofrer e ofertar o seu sofrimento. Então, aí eu ensino aquela alma a fazer isso. Às vezes, né, eu faço isso, né? Vou lá reparar Jesus também, ensinando uma alma a fazer os atos também na divina vontade, né? De uma certa forma ou de outra, a gente acaba incentivando e influenciando as pessoas. É assim que Jesus vai mandando ocasiões e oportunidades e ver como você vai trabalhar essa oportunidade, né? E assim, eu dispenso o mais rápido que eu puder. Eu dispenso as pessoas o mais rápido que eu puder. Eu não fico muito dando atenção para elas, entendeu? Eu não fico ali focada nas pessoas. Eu volto de novo para dentro de mim, aonde Jesus mora, né, nos meus pensamentos, nos meus sentimentos e dando atenção para o que Deus está pensando. Às vezes parece que a gente é muito individualista e muito preso em nós mesmos. Quando nós vivemos a divina vontade, a gente passa uma impressão, a gente começa a viver muito interiormente. E a gente começa a dar uma impressão de egoísmo, de fechamento para as pessoas externamente. Mas a gente não pode ligar para o que as pessoas pensam, porque elas vão perceber que você voltou muito para dentro de si.
você ficou muito mais, sendo uma pessoa mais introspectiva, né? Você não é muito mais introspectiva, você não ouve mais do que fala, né? Entendeu? E eu só sei falar com vocês da Divina Vontade. Com as outras pessoas eu falo muito pouco, mas a miséria mesmo. E eu não tenho palavras certas, às vezes, para falar para elas, porque eu sou muito dramática. Nossa, eu sou muito dramática mesmo, né? Eu não tenho muitas palavras bonitas de consolo para as pessoas que estão no mundão. Entendeu? Eu não tenho muitas palavras de consolo. A única coisa que eu falo, ó, Deus é fiel. Deus é fiel. Deus está trabalhando. Deus é bom. Deus é justo. Essas coisas, né? Às vezes fala, ó, é assim, assim, assim. Às vezes, dependendo da situação, eu explico como Deus trabalha. Ó, Deus trabalha assim, Deus trabalha desse jeito. Ele, né, tal, tal, tal. Às vezes acontece isso, né? Daí a gente vai entendendo, cada vez mais é assim. Enquanto dizia, fundi-me no seu querer, mas quem pode dizer o que eu via? Encontrava-me em contato com cada pensamento de criatura. Olha só, gente, como que é para reparar Jesus. Aí fundi-me no seu querer, mas quem pode dizer o que eu via? Encontrava-me em contato com cada pensamento de criatura lá, cuja vida de cada pensamento vinha de Deus. E eu, em meu querer, me multiplicava em cada pensamento. Olha lá que interessante. E com a santidade do seu querer, reparava tudo. Tinha um obrigado por todos, né? Um agradecimento para Jesus, por Jesus, né? Agradecer, né? Porque Jesus está mandando cruzes de desapontamento para o bem daquela pessoa. E ela não sabe agradecer. Ela está reclamando. Então eu falo obrigado. Eu valorizo o que Jesus está fazendo, entendeu? Então a reparação completa, né? Aí tinha um agradecimento por todos, um amor a Jesus por todos, e assim me multiplicava nos olhares, nas palavras e em todo o resto. Mas quem pode dizer como acontecia tudo isto? A mim me faltam as palavras. Talvez as mesmas línguas angélicas seriam balbuciantes, por isso ponho o ponto. Então, tem coisas que a gente faz para Jesus, mas a gente não tem uma visão abrangente, assim, clara, de como nós estamos fazendo a reparação, né? É mais atenção e pensamentos. Às vezes eu até já questionei Jesus se eu realmente vivo na divina vontade direito e faço essas reparações direito. Eu já perguntei para Jesus isso, né? Porque eu falei para ele assim, Jesus, eu não faço como a Luísa, assim, com tanta abrangência e com e assim, entendimento como ela tem, né? Eu não tenho isso. Ele falou assim, realmente, eu não tenho. Eu não te dei isso, eu não te dei esse dom místico, né? De ver como a Luísa via. É, para ela eu dei, para ela poder explicar para você. E você entendeu, tá bom? Agora, os atos que você faz na divina vontade, você não sente que está fazendo, entendeu? É Ele que está fazendo. É Jesus que está fazendo em você. O que você sente é uma influência. Você está sentindo que a sua alma não é mais aquela alma indiferente ao espiritual. Você sente uma interferência na sua alma. Então, é o que Jesus mostra para mim, que o ato na divina vontade de reparação que nós fazemos é o ficar prestando atenção nele. É o ficar, né, às vezes distraída ali na luz, né, no entendimento, na compreensão e querendo entender o que está acontecendo dentro de você, né, e tentar entender o livro do céu, né, e vem os pensamentos e você fica ali com os pensamentos, entendendo. E às vezes você nem fala nada, eu te amo, Jesus, mas você sente que ama Ele. Mas só que não tem aquele, não parece que você está fazendo, não parece que você está fazendo, parece que não está fazendo nada. Porque você está lá cuidando da sua casa, está lá limpando você está limpando lá a louça, lavando a louça, você está limpando a casa. E você está fazendo as coisas, mas tem um universo dentro de você, acontecendo coisas dentro de você. Reparações através daquela vassoura que você está varrendo. E você não reza, não fica orando assim. Eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Você não fica assim, você fica em silêncio, atenta e sentindo influências espirituais, né? Pensamentos espirituais, sensações. Você fica. Então, é Ele que está fazendo os verdadeiros atos perfeitos, assim, é Ele mesmo que sabe fazer,
Mas você está ali fazendo companhia. Você é uma morada. Você é uma habitação aonde o próprio Deus está rezando, né? E os seus atos, né, de vida humana, né? Todos eles estão. E você é tão pequeno, a gente é tão pequeno que a Luísa mesmo fala assim, mas parece que eu não fiz nada. Parece que eu não faço nada. Eu só estou aqui sentindo a privação, né? Sentindo falta de você, né? Só estou sentindo essa angústia. E aí ela mesmo fala, parece que eu não fiz nada. Aonde que eu fiz essas coisas pro Senhor? Aonde que eu fiz? Aí Jesus fala assim, né? Fala para ela assim, ué, é justamente você aceitar o que você está vivendo. Aceitar, estar limpando a casa, estar em paz. Quem está fazendo tudo de verdade sou eu, né? É só você estar aceitando os acontecimentos que estão acontecendo e você correspondendo na hora, né? Correspondendo à realidade, aos fatos ali e tal. Então é muito engraçado, é complicado. A gente tem que ter muita ciência mesmo, pedir para Deus me dá muita sabedoria para você não ficar pensando que você não, que você só está humilhando a Deus, que você está ofendendo a Deus, que você está, né? Mas só que você tem que ter consciência de que você está vivendo, que você está, né? Você tem que ter consciência das verdades, o livro do céu tem que estar na sua cabeça. Você tem que estar entendendo ele, senão você vai perder muita vida. Vai perder muita vida espiritual, muita influência das verdades, que é elas que te acalmam, elas que te acalentam, elas que justificam os seus sentimentos, os pensamentos, as emoções. Você está na divina vontade pela intenção, e pela intenção Deus está morando dentro de você, está se apropriando de você, está, né, usando de você. Entendeu? Ele não está desperdiçando sua vida na divina vontade, né? Sua intenção de viver na vontade divina, ele não está desperdiçando. Mas só que o que falta? O que Jesus vive falando para mim? Aline, falta consciência. Falta consciência. Ajuda essas pessoas a terem consciência. Falta consciência. Falta. Aí ele me dá mais consciência para mim, para eu poder sentir a necessidade de cobrar de vocês mais consciência, né? Então é desse jeito, mais ou menos assim, que Deus mostra para mim, né? O que acontece. Mais consciência, mais conhecimento, porque um ato, os atos na divina vontade são muito espirituais, não tem dimensão humana de entendimento, entendeu? Você não compreende humanamente. Com a inteligência humana não tem como compreender como você está reparando Jesus. A reparação é justamente você não pecar, né? Trabalhar para não pecar, né? Ficar sempre na intenção de estar amando a Deus em todos os momentos, ter essa intenção, mas Ele quer cada vez mais consciência. Ele quer que você, né, fique com uma consciência. Eu tenho uma consciência, mas mesmo assim, ela não é do jeito que eu gostaria. Não é do jeito que eu gostaria, assim, humanamente não é. Eu gostaria, mas eu não consigo. E não é normal mesmo. A gente tem que viver uma vida ordinária, natural, né? E aí é só lá no céu que a gente vai realmente ter conseguir ver a abrangência, tudo das luzes, toda a realidade espiritual que está rodeando a gente. A gente não tem uma ideia clara aqui na Terra. Então, pouco a pouco você vai entendendo. Aí tá. Deixa eu ver mais o que ela fala aqui. Ele fala, minha filha, reza. E assim passei a noite toda com Jesus em sua vontade. Depois senti a rainha mamãe junto a mim e me disse, minha filha, reza. Tem mais coisa aqui. Peraí, não é isso não. Eu tô meio perdida aqui. Enquanto fundi-me no seu querer, mas quem pode dizer o que eu vi? Encontrava-me em contato com cada pensamento de criatura, cuja vida de cada pensamento vinha de Deus. E eu, em seu querer, me multiplicava em cada pensamento e com a santidade do seu querer, reparava tudo. Tinha um agradecimento por todos, um amor por todos, e assim me multiplicava nos olhares, nas palavras e em todo o resto. Né, a intenção, gente, ele está mostrando para mim que é a intenção. A pessoa fica numa intenção, um desejo. Mais o desejo e a intenção, ele falou. Quem pode dizer tudo como acontecia tudo isto? Né? Não tem como. E ela também não sabe explicar pra gente, mas é a intenção. Jesus está falando que dentro da gente fica uma intenção de querer fazer por Jesus
né, de amar Jesus, né, de saciar Jesus, de satisfazer Jesus, de cuidar de Jesus. Mas a gente não fica assim, aquela coisa assim, de imaginar você com Jesus no colo, menino, e você dando mamar para ele, você acariciando ele, beijando ele. Não tem essa dimensão. Eu não tenho esse tipo de visão de Jesus. É uma intenção real de aplacar mesmo com virtudes, com mudanças de pensamento real na cabeça, né? Tipo assim, é coisa natural mesmo da terra mesmo. Eu fico com pensamentos, né, não doidos assim. Ah, tô com Jesus no colo. Isso que eu não tenho uma imaginação que faz isso. E Jesus nunca me trouxe esses pensamentos. Então, não é assim. Aí ele tá falando mais aqui. Muita coisa boa aqui nesses trechos, meu Deus do céu. Encontrava-me então em contato com cada pensamento, blá blá blá, te passava aqui. A mim me faltam as palavras, tá? E assim passei a noite toda com Jesus em sua vontade. Depois senti a rainha mãe junto a mim e ela me disse: minha filha, reza. E eu disse: mamãe minha, rezemos juntas, pois por mim só eu não sei rezar. E ela acrescentou: as orações mais potentes sobre o coração de meu filho e que mais o enternecem é quando as criaturas se revestem com tudo o que ele mesmo fez e sofreu, tendo dado tudo isso como dom à criatura. Tá, mas eu falo pra vocês, eu não fico, bom dia, eu não fico inventando muita coisa não, eu não fico assim, ai, deixa eu pegar a coroa de espinhos da minha cabeça. Então eu não tenho essa dimensão, não, Jesus não me pede. Então às vezes eu questiono se eu tô certa, se eu realmente estou entendendo a vida na divina vontade, se eu realmente estou conseguindo fazer os atos na divina vontade. Às vezes eu pergunto para Jesus, daí ele me responde que é essa união com ele, que é essa fusão com ele, que é esse desejo né, de conversar, de ouvir, de entendê-lo. É mais entender ele. É a coisa que ele mais quer, é compreensão. É uma alma que quer, que compreende, que penetra, né, que é a psicóloga de Jesus, vamos falar assim, né? Que estuda a fundo lá o que Jesus está sofrendo, o que Jesus está passando, o que as pessoas estão fazendo. Eu sou muito assim. Então é isso que Jesus trabalha em mim. E eu confio plenamente nele. Se ele não me coloca, Aline, vamos agora, pega uma cruz. Vamos abrir a mão, vamos abrir os braços em cruz nesse momento, lembrando da minha cruz. Né? Deseja sofrer na cruz. Tipo assim, eu não vejo essas coisas. Entendeu? Eu quero coisas verdadeiras. E Jesus fala assim, eu quero verdade. Não quero imaginação, quero verdade. Então é mais ou menos isso que acontece. Verdade. Verdade, verdade, realidade. Né? Jesus, ele cobra muito isso, é o que vem no meu pensamento sempre. Verdade, eu quero realidade. Quero vida verdadeira. Não enganação. É vida verdadeira. Entendeu? Tipo assim. Então, é isso que eu sinto. Que não é para criar uma devoção à divina vontade. Né? Eu criando fórmulas de orações, pensamentos, criando mecanismos de oração para a pessoa fazer tudo mecanicamente, sabe? Tipo assim, Aline, escreve aí as orações como a Luísa escreveu um breviário. Eu tenho certeza que os sacerdotes pediam para a Luísa essas coisas e ela fez um monte de oração, giros da alma, um monte de coisa, né? Eles pediam. E aí Jesus, né, saciou, porque ele sacia tudo mesmo. Mas aí às vezes eu questiono, Senhor, é essas orações que o Senhor quer? São essas orações mesmo, mecânicas, né, que eu vou fazer mecanicamente, lendo com a minha... Então isso serve para Jesus, mas ele quer pessoas em espírito e em verdade. Então sempre para mim foi assim, né? Então sempre Jesus cobrou isso de mim. Eu quero almas em espírito e em verdade. Forma almas que vivam em espírito e em verdade. Então sempre foi essa a realidade que eu tive com Jesus. Não de ficar pegando uma oração, as 24 horas da paixão, mas ele também aceita.
mas Ele quer pessoas mais profundas, que vão, né, penetrar, né, mais pelo Espírito mesmo, e cresçam no entendimento, e não tanto, porque se você não se concentra na meditação e na reflexão, que é como eu faço, e fica lendo o livro das 24 horas da paixão, ou criando orações e poemas, e você fica repetindo eles quando você não tem inspiração, aí você vai e pega o livro, você está tirando o tempo que você poderia estar né, desenvolvendo essa reflexão, esse penetrar profundamente mais, né, na compreensão espiritual das coisas. Então é mais ou menos isso que eu tenho com Jesus, e eu ensino assim, o que ele me ensina, aquilo que eu experimento com ele, tá? Então a Nossa Senhora falando aqui, né? As orações mais potentes sobre o coração do meu filho e que mais o enternecem é quando a criatura se reveste com tudo o que ele mesmo só fez e sofreu. Então, se você medita, você está se cobrindo com o que ele fez e sofreu, né? Tendo dado tudo isso como dom à criatura. Portanto, minha filha, cinge a tua cabeça com os espinhos de Jesus. O que são os espinhos de Jesus? Os pensamentos das criaturas. Cinge a sua cabeça. Não pensa que você vai colocar um espinho espinhento na sua cabeça. Pensa que o que Jesus quer é que você permita pensar, que Ele coloque na sua cabeça o que é que as criaturas pensam. É assim que eu vivo. É assim a minha espiritualidade na divina vontade. Realidade. Ele põe na minha cabeça, né, eu permito para Ele, e Ele põe na minha cabeça pensamentos grotescos e eu não me contamino com esses pensamentos. Eu não me contamino. Não fico assim, eu vou fazer isso também. Porque não, eu tenho nojo. Igual Jesus teve. Entendeu? É isso, então você se torna um Jesus de verdade. Real. Né? Porque ele falou assim, a minha paixão feita pelos homens não foi tão forte. A paixão verdadeira que eu vivi foi a que meu pai me deu. E o que meu pai me deu foi mostrar para mim, né, as ofensas que ele recebia das criaturas. Então, o que Jesus quer? O que ele quer? Ele não quer que você seja ele? Como que você vai ser Jesus? Não sendo materialmente, sensivelmente, ou pensando sensivelmente que você está pegando a cruz. Entendeu? Ele aceita esse tipo de coisa rasa? Aceita. De algumas pessoas ele aceita, porque tem vários graus, como eu disse ontem na aula. Ele fala, tem vários graus né, dessa realidade. Mas aqui a gente está formando os verdadeiros Jesus. Aqui a gente está formando as almas em espírito e em verdade. Os de mais alto grau possível. Aqui é isso aqui. Aqui é para isso. Então, por isso que eu, né, desenvolvo isso aí. Aí, portanto, minha filha, cinge a tua cabeça com os espinhos de Jesus, adorna os teus olhos com as suas lágrimas. Então, você vai chorar aquilo que essas criaturas estão aprontando. Você vai entender e penetrar na sujeira das almas delas, né? No motivo das lágrimas de Jesus, né? Falando e vendo, né, a maldade das pessoas, né? Impregna a tua língua com a sua amargura. Então, sentindo a amargura, né, daquilo que o padre falou, daquela barulheira na igreja. No dia que eu fui para cantar lá com aquele coral e parecia um bar na hora da homilia. Tudo isso, né? É isso que eu falo para vocês aqui. Né? Meu marido reclamando de coisa que não precisa reclamar. Eu fico amargurada, fico amargada. Aí, é isso que eu me revisto disso. E aceito isso. Aceito, o tempo todo eu aceito isso. Reveste a tua alma com o seu sangue. Inclina-te com as suas chagas. Atravessa tuas mãos, os teus pés com os seus pregos. E como outro Cristo, apresenta-te diante da majestade. Este espetáculo comoverá, de maneira que não saberá recusar nada à alma revestida com suas próprias divisas. Mas, quão pouco sabem as criaturas servir-se dos dons que meu filho lhes deu. É o que eu estou ensinando aqui para vocês, né? Estas eram as minhas orações na terra, e estas ainda o são no céu. Então, a Nossa Senhora, ela fazia a mesma coisa que eu estou fazendo. É ela que ensina a fazer essas coisas. Como que é? Ver a mística cidade de Deus. Como que é? Ela ensina lá como viver as orações
junto com Jesus, penetrando nos pensamentos de Jesus na hora, em ato. Ela estava lá com Jesus. Jesus estava no deserto e ela estava lá com ele. Enquanto ela estava repetindo tudo que ele fazia. Interessante, né? Então, juntas, nos revestimos com as divisas de Jesus e juntas nos apresentamos diante do trono divino, o que comovia todos. Os anjos nos queriam ver e ficavam surpresos. Eu agradeci à mãe e me encontrei em mim mesma. Cada ato que a criatura faz é um paraíso a mais que adquire para o céu. 11:127. Minha filha, eu sou o centro e toda a criação recebe vida deste centro. Aí, tá vendo? Ele repetia, falando para você que é ele que mantém a vida das pessoas. Confirmando aqui, né? Eu sou o centro e toda a criação recebe vida deste centro. Assim que eu sou vida de cada pensamento, gente. Presta atenção. Eu não falei que ele fica em cima cercando cada pessoa? Aí, ó. Eu sou a vida de cada pensamento. Mas, Aline, uma pessoa está pensando em pecado. E a vida do pensamento de pecado dessa pessoa é Jesus? Sim. Jesus. Mas não é Jesus que está movendo esse pensamento. Mas ele está permitindo. Ele está dando liberdade para essa pessoa. Então, a vida do pensamento maléfico de uma pessoa doente, pecadora no mais alto grau, é Jesus quem está permitindo a vida dessa pessoa e o pensamento dela ser mal. Sim, mas a culpa não é de Jesus, dela ter escolhido o mal. Ela tem o livre-arbítrio. Jesus deu a vida para ela escolher. E aí ela está vivendo aquilo e Jesus acaba pensando e tendo os espinhos na cabeça dele. Entendeu? Vocês têm que entender isso, gente, pelo amor de Deus. Entenda isso, as pessoas não entendem isso, não é ensinado na nossa igreja. É no livro do céu que ensina, na catequese não ensina. Os padres aí que vocês ouvem, eles não ensinam isso não. Não ensina, não explica essas coisas. Nem os santos explicam isso. É só o livro do céu, só ele no livro do céu. Entendeu? Presta atenção. Olha lá. Recebe vida deste centro, assim que eu sou vida de cada pensamento, ó, de cada palavra dita pela pessoa. Então a pessoa está xingando, ó, desgraçado. É Jesus que está dando, né, vida para aquela pessoa naquele momento. Falar os palavrão que ela fala para a mãe, para o pai, para os irmãos, para quem for. A pessoa é um demônio na terra. E Jesus é o motivo dela estar viva. Jesus que faz ela acordar todo dia. Jesus que decide, vou dar mais uma chance, vou dar mais uma chance. E aí por isso que ele sente as ofensas. Por isso que é ofendido. Porque essa pessoa vive a vida de Jesus que ele doou para ela para ofender, para fazer o mal. E aí por que existe o inferno? O inferno vai ser eterno. Aí você entende por que o inferno vai ser eterno. Por que a divina vontade lá no inferno vai atormentar as pessoas. Vai ser irreconciliável. Aí você entende. Você só entende o inferno depois que você entende a vida das pessoas na Terra. O quanto que elas são terríveis. Elas estão recebendo vida de Jesus, que foi doado na cruz para elas. Todas estão enxertadas no corpo de Cristo, recebendo o sangue dele. E algumas são, câncer no corpo de Cristo, fazendo mal para o corpo de Cristo, para a comunidade, né, das pessoas humanas. Fazendo mal. E recebendo a vida do sangue e do coração que está bombando de Jesus. Então, ela está pecando, né? Recebendo a vida de Jesus, que salvou ela. Você está entendendo? Jesus salvou a vida dessa pessoa. Salvou a alma dessa pessoa. Quando Jesus morreu na cruz, ele, né? E quando ele estava na barriga de Nossa Senhora, todas as pessoas foram colocadas ali. Nasceram dele. Senão não teria, essas pessoas não estariam na terra. Se elas estão é porque elas nasceram dele. Então elas estão pecando, tirando a vida de Jesus, sugando a vida de Jesus, pecando para pecar. Por isso que vão para o inferno. Por isso que o inferno vai ser inexorável. É porque é uma ofensa muito grave. Entendeu? Por isso que tem que se arrepender. Por isso que tem que ter uma contrição perfeita. Senão não é salvo. Aí vocês vão entender agora. Agora vocês vão ter. Eu tenho certeza que agora Jesus vai fazer vocês entenderem.